A história da Torre de Babel é um dos relatos mais intrigantes da Bíblia. Ela captura a imaginação de muitos e levanta questões profundas sobre a natureza humana e a relação com o divino. Encontrada no livro de Gênesis, capítulo 11, ela nos transporta para um passado distante, um tempo em que a humanidade estava unida, falando uma única língua. Um tempo após o dilúvio, quando a humanidade começava a se reerguer. As cicatrizes do cataclismo ainda eram visíveis, mas havia esperança e determinação. A terra ainda se recuperava das águas. A vegetação começava a brotar novamente, e as comunidades se formavam aos poucos. E a humanidade, unida por um idioma comum, iniciava sua jornada de repovoamento. Havia um senso de propósito coletivo, uma missão compartilhada. É nesse cenário que a Torre de Babel emerge, um símbolo da ambição humana e da relação complexa entre a humanidade e o divino. A torre representava um desejo de alcançar os céus, de tocar o divino. A história da Torre de Babel não é apenas um relato histórico. É uma lição moral, um conto de advertência. Ela nos lembra dos perigos da arrogância e da busca pelo poder sem limites. Um lembrete da soberania de Deus e dos perigos do orgulho humano. A torre, em sua grandiosidade, desafiava a ordem divina, e isso não poderia ser ignorado. Através da história da torre, somos convidados a refletir sobre nossas próprias motivações, aspirações e a importância de alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. É um convite à introspecção e à humildade, lembrando-nos de que, em nossa busca por grandeza, devemos sempre considerar o propósito maior. Após o dilúvio, a Bíblia nos conta que a humanidade era como uma grande família. Um único povo, falando uma única língua. Essa unidade, esse elo comum, era algo precioso. Permitia que as pessoas se comunicassem sem barreiras, compartilhassem seus pensamentos e sonhos, e trabalhassem juntas em direção a objetivos comuns. Era a partir dessa base de unidade que a humanidade reconstruiria o mundo. Essa unidade linguística e cultural era um fator-chave para a rápida proliferação da humanidade pela Terra. Sem a barreira da língua, grupos se espalhavam, colonizavam novas terras e mantinham contato com suas raízes. Compartilhavam conhecimento e experiências, construindo uma nova civilização a partir dos escombros do dilúvio. Conforme a humanidade se multiplicava e prosperava, um sentimento de orgulho começou a crescer no coração do homem. A lembrança do dilúvio, um castigo divino à arrogância humana, parecia se esvair. Em seu lugar, florescia a ambição desmedida. Um desejo de alcançar o céu, desafiar os limites impostos por Deus e gravar seus nomes na eternidade. A ideia da Torre de Babel, uma estrutura tão colossal que tocasse os céus, surgiu como um símbolo dessa ambição desmedida. Não era apenas um projeto de construção, mas uma declaração de poder e autossuficiência. A torre representava a crença de que a humanidade não precisava de Deus, que com sua própria força e inteligência poderia alcançar a imortalidade e glória eterna. E assim, a humanidade se uniu em torno desse objetivo comum: construir a torre mais alta que o mundo já vira. Os tijolos eram moldados, o asfalto era preparado e a torre começou a tomar forma, erguendo-se cada vez mais alto no horizonte. A cada novo nível, a euforia aumentava, alimentando a ilusão de que estavam no controle de seu próprio destino. A construção da torre se tornou o centro da vida social e cultural da época. Povos de diferentes tribos e famílias convergiam para a planície de Sinar, atraídos pela promessa de grandeza e imortalidade. O barulho da construção, o martelar dos martelos, o chiar das polias, ecoava dia e noite, uma sinfonia de orgulho e desafio à ordem divina.
Section 5. A intervenção divina. Deus observa a vaidade humana. Do céu, Deus observava a ascensão da Torre de Babel. Ele via a arrogância no coração do homem, a ambição desmedida que o cegava para a verdadeira natureza de sua criação. A torre, em sua grandiosidade vazia, representava um afastamento dos valores divinos de humildade, fé e obediência. Era um monumento ao egoísmo e à busca desenfreada pelo poder. Deus, em sua infinita sabedoria, reconheceu o perigo daquela empreitada. A Torre de Babel não era apenas uma estrutura física, mas um símbolo da rebelião humana, um passo em direção à desunião, ao caos e à perda da identidade espiritual da humanidade. Deus sabia que a arrogância do homem só levaria à sua própria destruição. Section 6. A confusão das línguas. O fim da comunicação fluida. Para impedir que a humanidade se perdesse em sua busca egoísta, Deus decidiu intervir. Ele desceu à terra e confundiu as línguas dos homens. De repente, a linguagem comum que unia a todos se transformou em um emaranhado de dialetos incompreensíveis. A comunicação fluida que antes existia se dissipou, dando lugar à confusão e à incompreensão. O sonho da Torre de Babel, o símbolo da arrogância humana, se transformava em um pesadelo. A torre, antes um símbolo de união, agora representava a divisão e a desordem. O que antes era um coro de vozes uníssonas, agora era um caos de sons desconexos e incompreensíveis. Section 7. Dispersão e diversidade. O legado da Torre de Babel. Impossibilitados de se comunicar, os construtores da torre se dispersaram pela terra. Cada grupo, com sua nova língua, seguiu seu próprio caminho, levando consigo fragmentos de uma história comum. Levaram consigo suas novas línguas e culturas, dando origem à diversidade de povos e nações que conhecemos hoje. Essa dispersão foi o ponto de partida para a formação de identidades culturais únicas e distintas. O sonho de uma única torre, um único povo, um único nome, se esvaía no passado. A torre, agora inacabada, representava a limitação humana diante do divino. A Torre de Babel, inacabada, se tornava um símbolo da fragilidade humana e da impossibilidade de desafiar a vontade divina. Ela nos lembra da importância de reconhecer nossos limites e a diversidade que nos define. A história da Torre de Babel, apesar de conter elementos de punição divina, também carrega em si a semente da diversidade cultural e linguística. É uma narrativa que celebra a multiplicidade de vozes e experiências. A partir da dispersão dos povos, novas culturas floresceram, novas línguas se desenvolveram, e a riqueza da experiência humana se multiplicou em diferentes cantos do mundo. Cada cultura trouxe consigo uma nova perspectiva, enriquecendo a tapeçaria da humanidade. Section 8. Lições da Torre. Orgulho, humildade e a vontade divina. A história da Torre de Babel é rica em lições para a humanidade. Em primeiro lugar, ela nos alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Quando nos colocamos acima de tudo e de todos, quando nos esquecemos da nossa natureza finita e da soberania de Deus, caminhamos em terreno perigoso. A queda se torna inevitável. A história também nos ensina sobre a importância da humildade e da obediência à vontade de Deus. Quando reconhecemos nossos limites e buscamos a Deus em primeiro lugar, encontramos verdadeira sabedoria e direção. É na submissão à vontade divina, e não na busca egoísta por glória, que encontramos a verdadeira realização e felicidade. Section 9. Babel. Através dos tempos, interpretações e relevância. Ao longo dos séculos, a história da Torre de Babel tem sido objeto de inúmeras interpretações e debates.
Alguns a veem como uma explicação literal para a origem das diferentes línguas, enquanto outros a interpretam como uma alegoria sobre os perigos da desunião e da falta de comunicação. Independentemente da interpretação, a história da Torre de Babel mantém sua relevância nos dias de hoje. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a comunicação instantânea é uma realidade, a história da torre serve como um importante lembrete da importância do diálogo, da compreensão mútua e da busca por um terreno comum. Section 10. A busca pela compreensão. Babel como metáfora e reflexo da humanidade. A Torre de Babel transcende o tempo e se torna uma metáfora poderosa para os desafios da comunicação e da convivência humana. Esta história bíblica, que fala de uma humanidade unida em um propósito, mas dividida pela linguagem, nos oferece uma reflexão profunda sobre a importância de encontrar um terreno comum. Ela nos lembra que, apesar de nossas diferenças, somos todos parte de uma mesma família, unidos por um destino comum. A diversidade que nos caracteriza não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma riqueza que nos fortalece e nos enriquece. A história nos convida a construir pontes em vez de muros, a buscar o diálogo em vez da imposição e a celebrar a riqueza da diversidade humana. Cada interação, cada conversa é uma oportunidade de aprender e crescer juntos, superando barreiras e preconceitos. Em última análise, a história da Torre de Babel nos leva a refletir sobre o que realmente importa na vida. Não são as conquistas materiais ou o poder que definem nosso valor, mas sim a capacidade de amar, compreender e respeitar o próximo. A busca desenfreada por poder e glória individual só leva à ruína, enquanto a humildade, o amor ao próximo e a obediência à vontade de Deus são os verdadeiros alicerces para uma vida plena e significativa. A história nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir e ajudar os outros. Assim como os tijolos da Torre de Babel se espalharam, cabe a cada um de nós usar as ferramentas da comunicação, da empatia e da compaixão para reconstruir a unidade e o propósito comum da humanidade. Cada ato de bondade, cada gesto de compreensão é um tijolo na construção de um mundo melhor.